Hello, hello! Good evening! Eu tô muito feliz de poder estar aqui fazendo mais uma live. Só pra quem me acompanha entender o que tá acontecendo, eu acabei que nem semana passada nem consegui fazer live, né? Quem esteve aqui na última live viu que eu tava tendo uns problemas muito sérios com conexão, que é na verdade no meu celular, gente, problema de equipamento. A gente tá trabalhando nisso. Hoje, enquanto eu tô trabalhando em consertar essas coisas, eu tô aqui na casa da minha cunhada com essa cortina linda que tá no quarto dela aqui, ó. No quarto da criança aqui com uma cortina de moranguinho. Então, aproveitem o visual aqui. Mas tá. Deixando esse visual maravilhoso aqui, um beijo pra quem tá entrando, pra Fabiana. Ó, hoje essa live vai ser uma live muito especial porque vai ser com uma pessoa que eu admiro muito, uma professora de inglês, uma professora bilíngue, na verdade, que faz um trabalho maravilhoso, que é a tia Paula, a Paula Amaral. Ela tá entrando aqui, ela já vai colocar, já vai pedir a solicitação para participar com a gente. Eu tô muito, muito empolgada. A gente vai falar, se você puder olhar aí, se dá pra ver que o tema da live de hoje é vamos fazer o inglês ser mais divertido. O inglês é divertido pra você? Foi divertido quando você fez uma aula de inglês lá atrás? Não sei, né? É, nem sempre o inglês foi divertido para nossas crianças. Então tá, a Paula tá entrando aqui, vamos começar a nossa live, vai ser muito legal. Ela tá entrando. Olá, Hello! hello, tudo bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. O de sol brilhando aí atrás e boa noite, né? Aqui tá. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, tá Obrigada de bom. coração por estar aqui. É Que um horas que tá aí na prazer. Austrália? Gente, só pra vocês saberem, a tia Paula tá lá na Austrália. Aqui é 10h30 da quarta. 10h30 da quarta. Hello? É, 10h30 da manhã. Eu sou a do futuro, eu sou a mulher do É. futuro. É. Entrou um cisco no meu olho. Peraí, só me... Peço Gente, desculpa, quem uma... sabe acontece essas coisas. Pronto, saiu. Ah, que legal. Gente, olha só. Para você que está entrando aqui, se você ainda não conhece o trabalho da Paula, ó, vale muito a pena, tá? É uma pessoa incrível. A Paula é professora bilíngue, ela é formada em letras, e eu amo essa paixão que ela tem pelo o estudo do bilinguismo e pelo ensino de idiomas estrangeiros. Então, você que gosta de idiomas estrangeiros e você quer que a sua criança aprenda, ela é uma ótima pessoa para ir. Eu acho muito legal também a história dela com o bilinguismo, porque ela trabalhou aqui no Brasil, né, Paula? Você trabalhou aqui numa escola Trabalhei. bilíngue aqui. Pode, Uhum. pode me falar se eu falar alguma coisa errada aqui, tá? Eu Tá, fiz a tá. minha pesquisa, mas se eu falar alguma coisa errada, me corrige. Numa escola bilíngue aqui em São Paulo, né? Mas aí você foi para a Austrália faz 4 anos já, né? E a Paula faz muita coisa legal na área do bilinguismo. Ela foi professora de português para crianças e adultos, e ela, inclusive, coordenou a Escola Cultura Brasileira das Crianças da Abrisa, lá em Melbourne, né? Onde você mora aí ainda em Melbourne, né? Na Eu Austrália? me mudei, eu me mudei Ah, faz 3 meses. Então eu mudei, eu morei 4 anos em Melbourne e aí uhum. faz 3 meses que eu vim para Newcastle, que é uma cidade mais pro norte, é mais Uhum. próximo de Sydney, aqui onde eu tô. É interior, mas tem praia. Interior. É interior. Mas tem praia. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. É. E para quem não sabe também, a Paula é fundadora da comunidade bilíngue infantil, né? Então, olha só, quando a gente acabar a live aqui, vai lá na bio da Paula, da tia Paula, e dá uma olhada no trabalho que ela faz e na comunidade bilíngue infantil, comunidade bilíngue infantil, É que é infantil. internacional, inclusive, né? É que tem do inglês e do português, né? É isso aí. E, inclusive, você ajuda pessoas no Brasil e em outros lugares do mundo também, né? Uhum, é isso mesmo. Bem, Anne, obrigada, viu, pelo convite. Eu super Que admiro o seu agradeço. trabalho. Musicalização e bilinguismo tem tudo a ver, tudo. Eu sou uma musicista frustrada, eu falo, porque eu já tentei tocar teclado, órgão,
flauta doce, flauta transversal, várias coisas, mas É, eu sei como a música, ela é importante, né, desse lado, e como as crianças gostam, como elas se envolvem, como a gente pode usar a música para fazer qualquer coisa, para ler um uhum, livro, né, para narrar o que a gente está fazendo no dia, e para o ensino de uhum, línguas, isso é fantástico, é é, fantástico. Então, obrigada, viu? é. Ah, obrigada a você. E a gente, eu amo isso, né? Que a gente junta todas as coisas maravilhosas que a gente tem para oferecer para ajudar as famílias, né? Eu fico muito feliz da Uhum. gente poder ter tanta variedade de métodos de coisas para ajudar as famílias. Então, ai que legal. A gente tem a musicalização bilíngue, a gente tem o método incrível de bilinguismo da Tia Paula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode fazer o inglês ser divertido para a criança, né? E Uhum, de quebra é ser isso divertido mesmo. para adulto também, né? Nossa, eu tive. Primeiro, não foi pra mim, né? Não foi nada Não. pra mim. É. Eu aprendi depois de adulta, né? Eu já tinha Uhum. mais. Eu tive uma experiência péssima nos Estados Unidos quando eu fui pra lá, com 19 anos. Sério. Aí voltei para o Brasil sem saber nada, com ódio, sabe? Quando você. Porque as experiências negativas que te fazem ter as crenças, esse sentimento ruim, né, em relação à É. língua. Então eu tinha muito ódio, eu tinha dificuldade, enfim. E aí foi através desse ódio que foi o que me motivou. Eu falei, eu vou aprender esse inglês. Eu vou aprender. E aí eu tive que fazer Legal. aula no Brasil. E aí foi onde tudo começou, né? Mas eu falo que a minha história começou com um ódio mortal. Eu tinha, nossa, e depois eu me apaixonei, né? Depois. Nossa. Que bom, a gente fica muito feliz que esse ódio te É, levou a fazer esse trabalho maravilhoso que você faz. Que bom que o foi, ódio porque virou eu amor, né? comecei, na verdade, eu comecei na faculdade de letras, eu não tinha em Uhum. mente ser professora ainda, né? Eu queria ser Sim. intérprete, fazer a Hum. tradução oral. Então, eu fui para a faculdade de Aham. letras, aí depois, quando eu fui para Irlanda, em que eu decidi que a minha experiência ia ser diferente. Eu não ia ter aquela experiência ruim que eu tive. Não, então Legal. eu fui muito intencional e às vezes a gente esquece disso, sabe, Anne? De ser É. intencional. A gente tem aquele plano, eu quero ensinar meu filho e tudo que eu fizer tem que ter uma intenção, né? Não é fazer por fazer, só fazer uhul, porque a gente tem um Sim. objetivo, né? Então, quando eu fui para lá, eu estudava, eu ia para a escola, eu não faltava, porque eu, eu me. Ali foi quando me acendeu aquela chama, eu quero ser professora. Ah, Porque eu vi que lá, né, fazendo intercâmbio, os professores, não todos, tá? Mas eu vi o jeito que eles ensinavam e eu pensava assim, eu quero ensinar assim também. Entendeu? Eu hum. quero ensinar assim, eu quero trazer essa experiência legal para os alunos. E aí foi em 2009 que eu comecei a dar aula para adulto, né? Foi para adulto que eu comecei a dar. E só em 2015 eu comecei a dar aula para criança, que aí é um outro universo, né? Uma outra coisa. É, com certeza. Então, olha só, o que me fez querer ser professora é justamente ajudar os adultos, né, a superar essa coisa de dificuldade, essa ansiedade, esse medo, né, essa culpa. Às vezes a gente carrega a culpa achando que a culpa é nossa, é minha culpa, eu que não sei, eu que sou. Às vezes a gente até se acaba, né? Eu que sou muito burra, eu que. Então, assim, a gente tem que trabalhar essas coisas mesmo pra gente dar Nossa, realmente. né, deslanchar, assim, com o que a gente tem. Realmente, isso é muito interessante. E ó, quem está assistindo a gente aqui que se identifica com a história da Paula. Ah, eu odiei o inglês, eu tive uma experiência muito ruim no início. Tem alguém que teve uma experiência assim? Compartilha aqui com a gente nos comentários. Conta aqui pra gente. Se você teve uma experiência boa, fala também, ah, não, minha experiência foi ótima. Mas se você teve uma experiência ruim, conta aqui pra É, gente como é que foi. eu já fiz essa pergunta, Anne, só uma pessoa falou que tinha experiência, que foi muito legal. Então, assim, É, não é a regra. Não é, não é, sabe? né? Não é. Pois é, eu coloquei nos stories, né? E aí o pessoal
todo mundo falou que... Eu coloquei assim, eu perguntei, se você teve experiência muito boa, eu amei o inglês, amei aprender. Ou se era meio chatinho, não gostei, odiei. Ou se não, desculpa, é meio chatinho, assim, até não dava muita vontade de aprender. Ou se odiou, se foi uma coisa muito ruim. A maioria ou odiou ou falou que é meio chatinho. É, E no Telegram teve até uma pessoa que falou que amou. A uma pessoa, mas o resto todo mundo falou que odiou ir no programa, como não sei como é que é aí na comunidade, com os pais aí com quem você trabalha, mas lá no programa, no Bilíngue antes dos 5, tem pais que falam, nossa, eu sou totalmente travada, minha experiência era completamente travada. Aqui, ó, a Patrícia falando, gente, essa Patrícia é minha mãe, não sei se você viu pelo Loura. Minha professora de inglês era horrível, eu passei a detestar o inglês. Olha só, que pena. E ela tem, é, ela tem facilidade para aprender, tá? uhum. Mas ela até hoje tem trava com isso. Aí você vê como o papel do professor também, né? Como ele tem de facilitar, de mudar o jogo, de fazer a pessoa se encantar, ou ele tem Uhum. também, né, tá ali a imagem dele que pode acabar. Então, eu estudei bastante, né, sobre o papel, na época da faculdade, o papel do professor, porque quando eu comecei a dar aula, eu queria saber qual era o meu papel. Eu sou muito Legal. assim, eu começo a fazer alguma coisa, eu quero ir a fundo, eu quero ir na teoria para depois, Eu sabe? também. Eu quero entender o propósito de mim sendo. Então, eu acho que por isso assim que a gente faz as coisas com muito amor, com muita vontade, né? Assim, de querer que realmente dê certo, que a pessoa aprenda, enfim. Então, É, é, isso é muito o papel de importante. professor é muito importante, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Vamos compartilhar um pouquinho isso com as famílias. Uhum, Você ensina tanto sobre como fazer o inglês ser divertido, né? E, inclusive, você uhum. ensina os pais que estão ensinando inglês para os filhos em casa como É, fazer isso ser divertido, né? é verdade. É. Então, vamos falar sobre isso, né? Enquanto se Vamos, você quiser vamos. compartilhar, você que está assistindo a gente, se quiser compartilhar a sua história com o inglês, como é que foi sua experiência com o inglês? Se foi boa, se foi chata, se você odiou, se pegou trauma, conta aqui pra gente. Tá, então vamos lá, vamos falar Então sobre tá. isso, gente. Hum. Então, É... Uhum. pode perguntar, desculpa. Não, pode. É que olha só, gente, caso vocês não saibam, a gente é muito organizada, que a gente já tem até um roteirinho, né? Então, a Paula já Ai, sabe o que eu vou perguntar. Óbvio que talvez a gente se empolgue, fale de outras coisas aqui também, né? Mas ela já sabe. Mas ó, eu amo como você faz isso, né? Você encontra a maneira de fazer o inglês ser atrativo para a criança. Você pode falar um pouquinho pra gente como é que você faz isso nas suas atividades, que ideias que você dá para os pais sobre isso? posso, claro. Então, assim, eu como professora, né, a criança não me conhece, não convive comigo. Eu preciso me conectar com ela, né? Uhum, Então, eu preciso ganhar a criança, claro, porque ela vai ser minha aluna, eu vou ser a professora, e eu quero que ela tenha aquele momento legal e que ela aprenda. Então, no uhum, começo, por exemplo, nas duas primeiras aulas, Anne, eu não preparo uma aula. Eu tento conversar, tento brincar, tento saber que legal. animal que ela gosta, que cor que ela gosta, que música, as brincadeiras, porque tudo isso eu vou colocando na preparação depois das minhas aulas, né? Que é a aula Legal. brincando. Então, eu trago com sempre muito lúdico e sempre tem música, sempre tem ritmo, sabe? Então, para falar uma frase completa, eu sempre coloco dentro de um ritmo, sempre. É isso Então, aí. até esse. é, como eu falo, né? How do I say? Então, a gente faz combinado. Quando você não sabe, você tem que falar assim para a tia Paula: olha, how do I say cadeira in English? Aí eu faço com a colher, né? Com a colher e com o garfo. How do I say cadeira in English? Por quê? Porque é uma frase longa. Então você fala assim, ó, how do I say cadeira in English? Não entendeu. Foi embora, né? Até pra Uhum. gente, adulto. Então, eu coloco num ritmo, eu coloco de um jeito, não tem problema a gente cortar, né? A gente dividir
as palavras e vai fazendo isso de repetição. Quando você vê, automaticamente a criança já está, né, falando, ela está cantando a música, mas aí eu falo para os pais, fica tranquilo, tá? Quando ela chegar com 12, 13 anos de idade, ele não vai ficar cantando a música na vida real. É Né? só realmente. Ele não vai falar, né, Haldo, é só para ter a associação, né? Então, Exatamente. com as crianças, então, eu tenho que fazer um trabalho de conexão, agora É online, muito legal. né? Que é muito mais difícil. É, Porque presencial você tá ali, né? Você fala, você toca, você dá um high five. Então você tá. sim. Mas aí pros pais, eu já falo assim, olha, vocês já têm o poder da conexão, porque vocês já estão ali com seu filho, né? Isso é Seu filho importantíssimo. adora, ama brincar com você. Ama, você não tem noção. Então, por que não aproveitar essas duas coisas, né? O poder, o superpoder, né? E aí coloca uma coisa junto com a outra. E ali você começa a ver que a mãe até fala, nossa, eu tô até gostando. Eu falo coisas que na sala de aula eu não gostava de falar, que eu tinha vergonha, né, de fazer parte. E com meu filho a gente, né, troca ali algumas coisas. E aí até os pais ficam assim, né? Tá sendo gostoso, tá sendo o que eu ouço muito, Anne, é não que seja difícil, dá trabalho, óbvio que dá trabalho, né? Você ali tá forçando a falar uma outra língua, você tá fazendo aquilo todo dia, 10 minutinhos por dia, você tem que checar no dicionário e tal. Mas elas falaram assim, ah, não, dá um trabalho gostoso. Então, um trabalho Isso é bom. gostoso, né? Uma coisa é, prazerosa para os pais e para as crianças. Então, assim, eu acho que é incrível isso, sabe? É incrível. Mas eu não pensava assim sempre, tá, Anne? Foi realmente, eu descobri isso quando eu vim para a Austrália. Que aí eu É. vi que as crianças aqui aprendiam português em casa. Então Aham. eu comecei a perceber por que que os filhos de brasileiros, alguns filhos de brasileiros, aprendiam a falar o português, gostavam, e outros filhos de brasileiros não gostavam e não queriam falar. Então, eu comecei a ler estudos sobre isso, né? O que que potencializa uma criança virar bilíngue e a outra não? Será que é biológico, né? Muita gente fala, não, é biológico. Não, calma aí, não é biológico. Não mesmo. Depende das minhas práticas. O que eu vou fazer todo dia. E aí a gente precisa de estratégia. Eu tenho certeza que você deve falar de estratégia, né? Técnica. A gente tem que ter técnica para fazer o nosso filho fazer aquilo exatamente que a gente quer. Então, eu ensino os pais isso. Ah, isso é legal demais. Ai, gente, viu? Ó, mais motivo para ir lá dar uma olhada no material da tia Paula. Que legal que você dá essa ideia, porque realmente eu gostei. Ó, eu vou dizer que eu gostei desse negócio do ritmo, porque se você estuda, como aqui, ó, como a. Ah, aqui, ó. Nossa, esse pessoal é bacana demais. A Kate do Kim's Adventures falou: musicalização é super importante para o processo de aprendizagem dos pequenos. E Uhum. realmente, né, essa coisa do ritmo, se você estuda e você vê o poder que aquilo tem para fazer um negócio fixar na cabeça da criança, né? É muito poderoso mesmo. E se você vê esse negócio que você falou, se você entende o poder da interação no processo de aquisição de linguagem com alguém com quem você tem uma conexão emocional tão forte, né? Gente, não tem preço isso. A criança pode ter o melhor professor de inglês ou de música também, de musicalização, vindo na sua casa e fazendo aquele trabalho com você. Mas se você não tá ali, de alguma maneira, nem que seja um pouquinho, se você não tem alguma participação nisso, não vai ter o mesmo efeito, não é verdade? É, é porque é ali todo dia, né? É o todo dia, é o envolvimento. Então a É. criança, ela pensa assim, nossa, se até minha mãe tá aqui falando inglês comigo, né? Então eu Uhum. quero, eu via muito isso em filhos de brasileiros aqui, que a mãe era brasileira, não, geralmente o pai brasileiro e a mãe Aham. australiana, só que a mãe aprendeu português. Morou no Brasil por algum motivo Legal. e aprendeu.
os filhos desse casal, você tem que ver como eles querem falar português, sabe? Porque na cabeça deles tá, até minha mãe fala, né? Fala com sotaque e tudo mais, mas fala. Então, você percebe como eles enxergam algo positivo, entendeu? Se meu pai faz, Uhum. quer dizer que é bom. Se a minha mãe tá brincando e fazendo, quer dizer que é legal, né? Então tem esse poder muito grande da conexão. Exatamente. Nossa, com certeza. Eles veem a intenção, né? O exemplo dos pais desse interesse de fazer, eles imitam esse interesse, né? Então Como o tá. contrário também, tá, Uhum. Anne? Então, se os pais falam, não, o Brasil é muito violento, porcaria, fala coisas que Hum. não são de para a idade da criança, a criança internaliza aquilo. Já tive crianças, eu Hum. falava, quando você for pro Brasil, ela falou, não, não vou no Brasil, é muito perigoso, muito violento. Então, assim, Hum. eles começam a carregar, né, a fala, o discurso dos próprios pais. Então, assim, você tem esse poder também, né, de afastar. É verdade. É verdade, às vezes até um pouco da vergonha, né? Tem gente que mora fora do Brasil que ainda tem vergonha de ser Aham. estrangeiro, e às vezes isso leva um pouco para a criança. E também no caso aqui, gente que está aqui no Brasil, quer aprender inglês, mas tem vergonha, acha assim, ah, meu inglês não é bom o suficiente, daí fica assim, né, travado, não quer tentar, gente. Que triste isso, né? Se você é criança, mesmo quando você esteja errando, não é? Com sotaque que seja, falando, se virando, mas se a criança vê essa intenção, a criança vai ter muito mais interesse, não é É. verdade? Uhum. Por isso eu Sim, ela sempre não vai prestar falo. atenção no seu sotaque, na sua pronúncia. Ela só vai ver que, nossa, que legal, você tá animada também, né? É muito o Uhum, seu estímulo, é o seu entusiasmo. exatamente. Nossa, eu falo muito isso para os pais no programa. Que, gente, eu preparo a aula, deixo a aula lá, mas eu falo, se você senta, coloca a aula lá e fica só assistindo e não interage, não mostra esse interesse, sua criança não vai se divertir, não vai se entreter, principalmente nos primeiros anos de vida, não é? Criança no primeiro ano, É, nos primeiros anos de vida precisa, nem presta, às vezes nem presta atenção direito numa aula online, não é verdade? eu fiz também, eu tenho um passo a passo que se chama Seu Filho Bilíngue. E eu Sim. criei que assim, é um passo a passo mesmo, que é para as mães Aham. fazerem com os filhos. Talvez seja algo muito parecido com o que você tem, né? E aí eu ensino e faço vídeo aulas, eu explicando para a mãe. Só que se ela quiser, ela pode deixar a criança ali assistindo sozinha, mas Aham. não é essa a intenção. Eu Não falo, mesmo. não é, eu estou ali te mostrando e você vai reproduzir exatamente né, com esse jeito, porque ali na televisão eu sou passiva, não é essa a intenção, é você fazer isso com a criança, né, para começar Sim. falar as primeiras palavras e os primeiros comandos, que eu uso bastante essa técnica, né, de comandos. Aham. E você vai ensinar um pouquinho pra gente hoje disso, né? Uhum, Dos comandos. vou. Então, falando nesses comandos, né? Você tem. Uhum, Eu sei que a gente tá aqui no roteirinho, mas eu acho que dá, a gente puxa um pouco, a gente muda aqui a ordem das coisas, que eu acho muito legal esse negócio dos comandos que você usa, né? uhum. Você pode dar um exemplo de algumas coisas, a importância de usar, porque você faz isso introduzindo esses comandos de jeito muito natural, né? No dia a dia da Uhum, criança. Você pode dar alguns exemplos desses comandos que você ensina posso. para o Deixa eu pessoal pegar aqui aprender? meu material. Então, quando a gente ensina as palavrinhas para as crianças, né? Qual que, primeiro assim, se eu falar, por que que você ensina as palavrinhas ou por que que você quer ensinar inglês? A gente faz isso porque a gente quer que a criança fale. É a nossa maior dificuldade, nossa maior frustração é o quê? Que a gente só aprendeu escrito, falar que é bom É... nada. Então a gente quer que a criança fale e fale em situações reais. Use aquilo como Sim. uma comunicação. Eu falo para as mães: se seu filho falar isso, um americano vai entender o que ele está falando e vai fazer aquilo que ele está pedindo. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu ensino primeiro as palavras soltas, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho aqui, hoje a gente vai, então, ver as comidas. Então, eu tenho aqui algumas coisas e aí eu ensino, né? Primeiro, eu olho, pego o negócio, ó,
Ice cream. Põe a mãozinha aqui para o meu filho olhar para minha boca, né? Eles têm que olhar para a boca. Por isso que você faz Ice isso, que cream. legal. Ice cream. Ice cream. Falo 3 vezes, 4 vezes antes. Não Tá. é meu número da sorte, tá bom? Tem um motivo de ser. Por que que a gente tem que repetir? Porque a criança não tem o ouvidinho aguçado para o inglês. Uhum. Ali com 3, 4 anos, são 3, 4 anos de só português, né? Sim. Então, você tem que falar para a criança, ice cream. Aí falou errado, não tem problema. Ice cream. Aí faz assim, aponta assim, né, com a orelhinha. Ice cream. Mais Legal. alto. Mais baixo. Faz a criança repetir várias vezes, né? Porque a repetição tem que acontecer. Aí, depois que eu ensinei 2 ou 3, eu ensino alguns comandos. Então, eu ensino por exemplo, pick up. Pick up. Então, eu coloco assim, coloco no chão ou na mesa, pick up. Put down. Pick up. Put down. Aí, ó. Pick up. E a criança faz, né? Repetir. Put down. Que legal. Primeiro, eu repito muito. Antes de pedir qualquer ação para ela fazer, eu repito, peço para ela repetir. E aí, depois, eu faço o jogo, né? Então, pick up the strawberry. Strawberry. Pick up the strawberry. Aí vai. Put down the strawberry. Coloca. Legal. Então, isso é para começar, né? Pick up, put down. Depois, você pode, por exemplo, na hora do café da manhã, né? Você pode ensinar outros comandos. Wash. Wash. Wash the strawberry. Wash the strawberry, please. Wash the strawberry. Então, você começa a dar comandos em que a criança vai entender. Claro, depois que você já praticou muito, né? Você tem que demonstrar. Sempre demonstra. Não tentar, não dá para o seu filho adivinhar, né? Wash, wash. Ele nunca ouviu essa palavra. Então, wash, você vai, mostra. Tem que ter demonstração. Fazer ele repetir. Para depois ele começar ele faz a ação. E depois ele vai começar a falar, né? Então, aí você me pergunta, ou pede pro seu irmãozinho, pede pra vovó. Você tem que dar missão, né? Pra criança repetir aquilo. Legal. Então, e isso eu faço. Gosta disso, né? Porque ela tá ali na ação, ela tá envolvida nisso, né? E além, assim, verbos de brincadeira, né? Na hora de em casa, então eu uso muito run, né? Correr, pular, brincar não, dançar. Então, assim, você vai colocando em jogos, né? Você vai colocando isso, aí você mostra, repete, aí pede pro seu filho. Então, tem todo esse processo, né? É um método. Esse método se chama TPR, né? Que é o Total TPR, e eu só adaptei aqui para algumas coisas, né? Mas é um método que já existe com o James Asher. Não fui eu que inventei, eu só adaptei. Eu uso muito isso na musicalização bilíngue. Isso faz parte demais das nossas atividades. Precisa, né? Precisa gesticular. Ações, tudo isso, e ainda juntando, fazendo no ritmo da música, né? Expressão, né? Os gestos. Tudo isso ali no contexto, a criança, no corpinho dela, já sente o que é ação. Então, fica muito mais fácil dela internalizar, né? Isso mesmo. E se é muito mais fácil, é muito mais divertido. Porque eu acho que o que atrapalha muito é a criança, porque quando ela não sabe, principalmente se ela começa depois de uma certa idade, depois, como você falou, né, ela ouve muito português, então ela fica assim, gente, essa língua nova, ela se sente um pouco perdida no início. E se não é uma coisa divertida, uma coisa que é feita de um jeito fácil para ela não vai ter prazer nisso, né? E isso que eu ouço muito isso. E eu também recebi alunos assim lá no Brasil, né, no colégio bilíngue. Eu já dava aula, a turminha já tinha 11 anos. Então, eles já estavam ali, acho que na sexta série. E tinha crianças novas entrando, que não sabiam, né? Aí, isso é uma coisa muito importante. Os pais, eles precisam conhecer a característica
do filho, né? A personalidade. O que meu filho gosta de brincar? Será que ele é mais líder? Ele gosta de comandar as coisas? Será que ele é mais quietinho? Ele gosta de elaborar brincadeiras? Será que meu filho, sabe? Você tem que entender, porque na hora que você for pedir alguma coisa, né, ou alguma atividade, aquilo tem que ficar irresistível. E no colégio bilíngue, pelo fato de eu não ficar sempre ali com aquela criança, às vezes eu tinha dificuldade, né, de fazer a criança interagir. Ela não entendia, porque a gente já estava num outro nível, né? Então, eu tinha 17 alunos na sala de aula. Então, as crianças já falavam, mas as crianças novas não. Então, eu tinha que falar devagar, usar mais gestos. E se a criança já é da característica dela ser uma criança que não é aventureira, uma criança que não gosta de se arriscar, porque tem crianças que gostam, né? Sim. Normal. Tem crianças que gostam de se arriscar, que vai no parquinho, já tá lá em cima, no trepa-trepa, gosta da aventura, do perigo. E para esse tipo de criança, ok, ela se aventura. Ai, tá todo mundo falando outra língua, deixa ela fazer mímica e tal. Agora, se são crianças mais inseguras, eu era uma criança muito insegura, crianças mais inseguras que precisam, né, saber o que está acontecendo. Essas crianças, elas se desmotivam muito mais rápido. Elas desistem muito mais rápido, porque elas não se interessam, né? Então, tem que fazer um trabalho, sabe? Quando é o pai, quando tá ali junto, e a criança, ela fala, não tô entendendo. A gente tem que buscar um jeito, né, de falar, tudo bem, sabe como fala eu não tô entendendo em inglês? Fala assim, vou te ensinar. E aí você já ensina como que fala, não tá entendendo. Então, filho, toda vez que você não entender, você vai falar assim, I don't understand. Ou seja, você começa a virar o jogo, entende? E aí você vai ter que ir mostrando que tá tudo bem, it's okay, né? Tudo bem errar, tudo bem não gostar dessa atividade. E se a gente fizer assim? Então, acho que só não pode ter como levar um não como vencido, sabe, Anne? Porque não é o fato da língua, né? Do sistema linguístico. Ah, ele prefere outra língua. Não, eu acho que é muito como é apresentado e como que é levado, né? Essa questão do inglês para as crianças que não entendem muito. E, de novo, voltando àquela coisa. Uma coisa que influencia muito é, além de trazer essa maneira atrativa de apresentar a língua, é a atitude dos pais em relação a ela, né? Aquela atitude de, não sei se eu quero tentar falar essa língua diferente, não sei se eu vou arriscar, ou, não, vamos lá, eu tô errando, mas tô falando, né? Olha, eu acho que o mais importante quando um pai decide, sabe? Eu falo muito, é realmente a coragem, né? Porque você ali naquele momento, você não pode depositar as suas frustrações em cima do seu filho. Não cabe, não vai dar. Se você faz isso, ele não vai gostar. Então, assim, você primeiro tem que entender, não, tudo bem, eu sou frustrada com o verbo to be, nunca aprendi, mas agora eu quero aprender. Eu vou procurar alguém no YouTube, um jeito que eu entenda, né? Então, assim, não pode transferir a frustração, a decepção e falar, ai, não, eu nunca gostei de inglês, mas você vai gostar, né, filho? Então, assim, o discurso dos pais tem que estar bem alinhado também com isso e ter a consciência. É o meu filho e vai ser diferente com ele, não vai ser a mesma coisa que foi comigo, né? Que massa, isso é muito legal. Isso é muito legal. A criança sente tudo isso, né? E sempre com outras maneiras, como você tem tantas maneiras, né? Sempre apresentando essas maneiras divertidas da criança aprender inglês. Um outro jeito divertido da criança aprender inglês é essa coisa que você faz com a massinha, né? Que é inclusive um jeito de fazer a consciência fonológica, né? De ativar a consciência fonológica na criança. Pode mostrar pra gente como é que você faz essa atividade? Nossa. Eu amo essa atividade da massinha. Massinha, gente, 1001 utilidades. Inglês com massinha. Né? Eu tenho vivido bastante isso, né, nas minhas aulas de inglês ou ensino os pais.
Tem que ter a Aham. massinha, porque você consegue fazer muita coisa com ela, né? Então, da consciência Incrível. fonológica, como que eu faço? Sabe aquelas palavras enormes, né? Então, você vai ensinar a palavra polvo. Você está ensinando os animais do mar. E aí, é enorme a palavra, né? Octopus. Octopus. Então, assim, é natural que o seu filho de 5 anos, né, ouça, né? Porque é enorme. Então você faz octopus, faz aquela dinâmica, né, da repetição, mais alto, mais baixo. E aí você pega a massinha e fala assim, olha, a gente vai falar e aí a gente vai fazer os buraquinhos, tá bom? Ó, Uhum. ó, c, t, octopus. Como que é? Octopus. Eu sei, é estranho. Octopus, Legal. octopus, octopus. E aí tá lá o buraquinho. Faz o outro com a girafa, né? Giraffe. As crianças que estão aprendendo a ler, né, Anne, que confunde, que é normal confundir, porque a grafia do inglês a palavra é enorme e só tem 2 sons, né? Sim. Então, assim, você pode fazer também para ela cortar, por exemplo, você está ensinando frases mais longas, Uhum. I like alguma coisa, né? I like. Então você pode ensinar assim: I like hamburgers. Você. Aí a criança vai, porque ela vai percebendo que são 3 palavras, né? Legal. Quando ela está sendo alfabetizada também. Então você pode fazer muita coisa com separação de sílabas, é, com para trazer mais vocabulário de ação, né? Aham. Cortar, enrolar. Aham. Estou falando em português agora. Quiz. Cut, Aham. cut, squeeze, stretch. Então você consegue usar bastante coisa com a massinha. Fora os animais que você consegue fazer, ensinar sabe aquelas as partes do corpo que as crianças quase não sabem? Rabo, nadadeira. Ontem eu fiz uma whale aqui. E aí, Aham. eu ensinei lá, porque as crianças ficam, como é que fala isso, né? O fim, o rabo. Então, é legal para Aham. você ensinar e a criança tá ali, né, colocando a mão e você dá os comandos para ela fazer. Então, a Pois massinha, é. ela é, assim, maravilhosa. E às vezes eu só Sensorialmente ela vai sentindo, né? além de todos os benefícios da massinha, né? Todos eles ainda dá para falar inglês, aprender inglês. E é tão importante isso porque inglês é uma língua extremamente fonêmica, né? É complexa fonemicamente. Não é tão simples que nem no português ou espanhol mesmo, né? Tem muitas variações, então ajuda demais a gente a aguçar essa percepção fonológica da criança, né? E a Uhum. música também faz isso. Então, como você já usa isso e você também usa coisas elementos musicais, é um pacote muito bom para aguçar isso na criança, né? No ouvidinho Com dela. certeza, com Que massa. certeza. Ah, que legal. E você falou já, a gente. É uma coisa que eu até ia comentar, mas você já falou isso lindamente. Eu fiquei muito feliz que você comentou que você acredita muito na interação, né? Dos pais e dos filhos. É muito importante essa interação. A criança ama ter os pais nesse processo de aprendizagem da criança. Mas só ressaltando aqui, inclusive para quem entrou agora, quem não viu, lembra dessa importância. É muito, muito importante. A criança pode aprender dos melhores professores, mas ela precisa de você. Ela precisa ver a sua intenção, ela precisa ver o seu amor, seu interesse pela língua. Isso faz muita diferença. E ela precisa ter essa interação com você para colocar em prática. Só consumo passivo não, não vai levar. Consumo passivo vai levar até aprendizado passivo, mas não vai levar a criança a colocar em prática, né? Uhum, Então, uhum. isso é muito importante. E você fala muito disso com as famílias do seu programa, com as famílias que te seguem. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal também, é, que ajuda, uma coisa, inclusive, que ajuda a criar essa interação gostosa, essa associação gostosa, que você fala de achar uma coisa, um brinquedinho, alguma coisa que a criança gosta.
né? Uhum, Pro, uhum. pro, pro inglês. Isso é muito importante, né? Tipo assim, eu vou. Que tipo de coisas que a criança gosta e como é que eu posso aplicar isso, inserir isso dentro de inglês? Já vi você, inclusive, falando em alguns vídeos sobre isso. Você pode dar alguns exemplos pra gente? Que eu acho isso muito É do legal. bichinho ou não? Seria o do bichinho também? Também, Ah, aham, também. tá. Achar interesses da criança e também essa Uhum, coisa do bichinho, porque eu acho muito legal essa coisa do personagem, né? De uma coisa do uhum. bichinho que a criança gosta. Tá, por favor. Eu acho assim, tudo que o seu filho gosta, primeiro você tem que saber, né? Às vezes, Anne, infelizmente, as mães, os pais, eles não têm essa percepção, né, do que o seu filho gosta. Hum. Quando eu fui babá aqui, já nos primeiros anos, eu fiz essa pergunta para uma australiana que eu ia cuidar das meninas dela, e eu falei assim, uma menininha de 3 e 4, duas menininhas, e eu falei assim, Aham. do que as suas filhas gostam de brincar? Aí ela Ah. falou assim, ela falou, honestamente, Paula, eu não sei. Ai, Ah. e aí ela se sentiu mal. Ai, eu sou uma mãe. Não, não, tudo bem, it's ok, né? Eu vou perceber junto com você agora para a gente poder colocar essas coisas e o mais legal, desenvolver o potencial da criança naquilo que ela mais gosta de fazer. Então, se ela gosta de Legal. pintar, gente, seu filho ama pintar, ele ama. Você não vai gastar o seu tempo, né, pedindo para ele criar um joguinho, sei lá, caça-palavras, se não é o forte dele, né? Você investe, você potencializa e você traz aquilo não só no inglês, né? No português também. Você vai Uhum. desenvolvendo aquilo que o seu filho tem de melhor. Se ele gosta de dançar, traga então os musicais, cante, ensine como que é musical da Disney, né? Se seu filho gosta de tocar um instrumento, traga a realidade do inglês, veja quem que toca essa música, mostre no YouTube alguma criança que fale inglês fazendo essa ação, tocando esse instrumento. Então, Que assim, eu legal. acho que você tem que trazer, quando o seu filho fala, eu gosto disso, legal, você traz o inglês, mas você mostra que outras crianças que falam o inglês também fazem isso. Que Porque a massa. criança, ela não tem noção que tem outras crianças do outro lado do mundo que falam também essa língua. Tem um caso de uma brasileira que ela falava português com a filha dela, e aí, Aham. com o tempo, a filha parou de responder em português. Então, ela Aham. virou passiva, né? Ela entendia, assim, Uhum. o básico do dia a dia. E aí, a menina com 10 anos foi para o Brasil com ela, com a mãe. Chegando no aeroporto, ela disse que a menina falou assim: Nossa, então quer dizer que outras pessoas também falam português? Essa língua existe? Essa língua existe? Ou seja, se é só você, se tá ali só você e a criança, ela pode criar uma percepção que não existe, né? Outros seres humanos. Então, a gente Verdade. tem que introduzir isso. A gente tem que fazer a criança, nossa, que legal! Imagina, para a gente ser amiguinho dele, ou imagina quando aí faça os seus planos verdadeiros, né? Se você for para Aham. Disney, seu plano verdadeiro. Imagina, então, para ser amiguinho dele, a gente tem que falar que língua. Enfim, você vai Que trazendo a legal. consciência também da criança, né? É importante ela ter consciência do mundo, sair da bolha do Brasil, não é só português, né? E Uhum. ter um pouco do resto do mundo. Nossa, isso é importantíssimo. Abre tanto a cabeça da criança. Acaba que, nesse caso, aprender uma língua fica só um detalhe, né? A criança vai ser uma criança com uma cabeça aberta para Uhum, para aceitar pessoas de outros lugares, outras culturas. A gente, uhum. esse é um benefício enorme que eu vejo do bilinguismo, do multilinguismo, que é uma coisa que às vezes falta muito na nossa cultura brasileira, que eu acho tão importante incentivar. Isso é muito legal. É. E a gente fala que as crianças bilíngues são mais
empáticas, né? Claro, não todas. Lembra? Se os pais têm essa prática, né, de empatia. Não Sim. adianta eu vir e falar mal daquela família indiana, por exemplo, na frente do meu filho. Eu não estou sendo nada empática. Eu só É, estou criando, né, motivos para, enfim. Então, a gente tem que ser consciente também. Não é o bilinguismo que vai te fazer ficar assim, né? É a sua prática, é o seu exemplo, é tudo que ele carrega. com certeza. E agora, falando, né, dessa coisa do interesse da criança e esse negócio do bichinho do personagem. Ah, é, Vamos do terminar com bichinho. isso, que eu acho, Gente, o eu bichinho é muito gostei. poderoso. É muito poderoso. Como eu descobri essa técnica, né? Lá no Dom Bosco, em São Paulo, quando eu comecei a dar aula, não era a Uhum. minha turma. Tinha uma turma que a coordenadora comprou um hamster. Ah, Levava todo aham. dia o hamster. E assim, ela levava e a coordenadora levava para casa dela a hamster, a Mini, não era a Mini. Qual que era o objetivo? Criar a conexão com o inglês. As crianças só podiam falar inglês com a Mini, né? E todo Legal. final de semana, uma criança levava para casa a gaiolinha, com os cuidados, enfim, era loucura. E aí, eu comecei a ver, gente, as crianças só querem falar inglês, as crianças só, sabe? E aí eu comecei a perceber a Massa. conexão que isso fazia. E depois, vindo para cá, eu participei de muito workshop sobre língua de herança, né? E aí eles Uhum. falavam, gente, uma técnica é esse do bichinho mesmo. Então tem que ser um bichinho novo, ou seja, não pode. Se você já tem essa coruja, você não dá para falar que ela fala outro idioma, porque você já tem a sua conexão com. Ela vai falar, não, não fala. Então tem que ser É, um bichinho novo, alguma coisa, algum bichinho que está lá guardado, um boneco, e falar que ele só fala inglês. Então, ele aham. só fala inglês, tá bom? Então, a gente tem que conversar com ele em inglês. Tudo que a gente aprender, a gente vai treinar com ele, porque ele tá com saudade de falar inglês. Aqui na Austrália, eu falava do português, né? Eu falava Uhum. muito do português. Carrega, só fala Sim. português. Tinha até uma Emília aqui, que as crianças levavam para casa e tinha que falar em português com a Emília. Que massa. Então, eu percebi como era poderoso, como as crianças se conectavam, sabe? E como Uhum. elas levam a sério, né? A gente está entrando na realidade delas, né, o Sim. Anne? Então, assim, claro que o bichinho não fala, é óbvio, mas ali, para a criança, né, a gente incentiva também, conversa com o bonequinho, né, na hora de dormir. Você tá com medo? Não, fala com o bonequinho. Então, assim, são coisas que a gente trabalha, na verdade, o imaginário da criança, né? Uhum. Claro que quando ela crescer, óbvio, né, com 6, 7 anos, ela vai falar, ela mesma vai descobrir, não, não fala nada. Mas enquanto isso, a gente pode aproveitar sim dessa técnica que as crianças Uhum. adoram. Inclusive ensinar os amiguinhos. Você fala, olha, fala pro seu amiguinho da escola que quando ele vier aqui em casa, o bichinho vai ensinar algumas palavras em português. Isso é fantástico, Que legal. tá? Então você começa a trazer coisas também para a realidade do mundo da criança e dos amigos também, né? Dos amiguinhos da escola. É, a criança se sente orgulhosa e também começa a criar essas outras referências também, né? O inglês sai dali só de dentro, ou o Se sente português. orgulhosa. Se é uma Uhum. criança que gosta de, assim, ser, ser líder, você, Aham. você consegue mudar, né? Tem criança assim que não gosta do português, tem vergonha. E eu conheci uma mãe que ela falou assim: não, mas esse daí é seu superpoder. Ninguém na sua escola fala português. Ninguém! Só você. Que tal você ensinar o seu amigo? Pronto, os amiguinhos chegavam na casa dele e falavam: oi, tudo bem? Todo mundo aprendeu a falar: oi, tudo bem? Que legal. Porque é uma maneira, você vê, se você não conhece seu filho, se você não conhece, você não consegue ter essa sacada, É, não só isso, mas entendeu? também a maneira a forma de aprendizado dela, né? Que também é muito importante. Se ela observa mais,
Se ela é mais visual, se ela é mais Se é sinestésica, no visual, compreensão se é de movimento, mais sinestésico. auditiva, tudo isso é tão importante, né? É importante conhecer a criança, e é isso que eu acho legal no seu método e também no meu, né? Que a gente valoriza muito essa interação, e nessa interação, não só isso, essa interação une as famílias, porque tá todo mundo ali num propósito, aprendendo a língua juntos, mas também faz com que os pais conheçam melhor os filhos. É uma oportunidade enorme dos pais conhecerem, se ainda não conhecem tão bem, porque, assim, gente, quem consegue conhecer um ser humano perfeitamente, né? Mas é uma oportunidade de passar aquele momento de qualidade, conhecer melhor a criança. É um presente, né? É um É, presente muito grande. é. E você estava falando da sua comunidade, né? Você fala bastante para as crianças até 5, né? Isso. Tem até algumas É. crianças que entraram que são mais velhas, elas estão gostando muito. Ai, Mas que bom. tá sendo muito gostoso. Mas sim, o foco, inclusive, da musicalização, do que eu me especializei lá nos Estados Unidos, essa musicalização bilíngue, era de 0 a 5 anos. Assim, inclusive para começar quando a criança está na barriga, se possível, a receber esses estímulos. É muito importante, né? Tipo, é, precisa, assim. E os Vira pais têm natural medo, para a né? criança, né? Uhum. E tem medo, não sei, é insegurança, né? Por isso que é importante buscar informação, assim, não faça porque você tem medo, né? Uhum. Busque a informação, Uhum. tenha ali, né, o conhecimento e depois você faz a sua decisão. Sim, com certeza, com certeza. Nossa, isso é muito bom. Caramba, que gostoso. Olha, espero que quem tá aqui com a gente, quem tá participando, espero que esteja aprendendo bastante, né? Olha que legal. É a mãe do bem do meu universo bilíngue, que as técnicas perfeitas super funcionam, que ela aplica todas com bem. Ela é muito querida, né? Ela é maravilhosa. Sim, a Josi. Nossa, é maravilhoso, pessoa incrível. Eu achei muito legal também, olha que minha mãe comentou lá no início, que sou professora, eu sei como o papel do professor é sério, constrói e destrói. Lembra que a gente estava falando lá no início Uhum. dessa importância de fazer com que, como é que faz uma diferença muito grande na experiência da criança, na experiência de quem está aprendendo, né? É muito importante ter consciência disso como professora. Uhum. E é isso, né? Nossa, se a gente tem vontade, a gente consegue fazer o inglês ser muito divertido, né? Pode ter sido uma experiência traumática para alguém, com você, hoje você que é adulto, pode ter tido uma experiência traumática com o inglês, mas a sua criança não precisa ter isso, né? E é uma decisão, né? Então, você não quer. O que que é uma mãe determinada? Me fala. Eu não quero e não vai. Então, Uhum. você vai lá acompanhar a Anne, a tia Paula, vai buscar as informações, não é, Anne? E vai, e assim, sinceramente, ninguém precisa entrar na nossa comunidade, né, para ver, para conseguir já fazer as coisas. Né? Claro Exatamente. que para ter um contato melhor, para ter, né, mais a nossa mentoria, isso é Sim, legal. Mas sim, as pessoas podem buscar isso, já pode aplicar muita coisa e já ver uma transformação, né? E com eu acho que isso certeza. que é super legal, assim. Por isso que vale tanto a pena estar todo dia aqui, né, Anne? Vale a pena. Nossa, Não vale a é? pena demais. Ver o resultado das famílias, ver os depoimentos de falando, olha como é que agora eu tô amando o inglês, como é que minha criança tá amando o inglês. Nossa, tudo isso faz nosso coração cantar, faz a gente ver que realmente vale a pena. Pergunta que chegou Isso é muito bom. aqui, Anne. Hum. Oi, chegou uma pergunta aí? E as nossas atitudes em relação às línguas criam ou ameniza? Elimina preconceitos. A Ah, tá. Não é Renata. pergunta, ela tá afirmando, né? Sim. A Renata do Parla Falado aqui também é uma pessoa que tem um projeto incrível de multilinguismo. Ah, que legal. Realmente. Ela certíssima. Certíssima. É. Realmente faz muita diferença. Uhum. Ai, então, eu acho que é isso, né? Já vai dar 1 hora que a gente tá aqui, daqui a pouco o Instagram
Fala. Corta a gente. Ah, olha que legal. Peraí, ó, que tá aqui, ó. A Cris falou, eu sei pouquíssimo de inglês e uso a música para inserir a língua. Yes! Gente, Yes! é isso aí. Olha, quem não aprendeu com Backstreet Boys, quem não aprendeu, sabe? E aí traz para a criança, ela realmente, ela aprende, ela vai, e ela cresce com Fica aqui, essa né? vontade da música também, né? Que Que é como muito você bom, sabe, né? né? Como você Despertar para falou lá no início, é tão importante para tantas áreas do desenvolvimento da criança, né? E ainda, além disso, você usa isso com atividades mesmo de musicalização, brincadeira, coisas assim, movimentos corporais e coisas que, como a Paula falou, dá para você aprender aqui, ó, só seguindo a gente, né? E é isso aí. Sabe pouquíssimo de inglês, mas usa a música para inserir a língua. E eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis. O que você ensinar vai grudar na cabeça da sua criança. Uhum. Isso é É isso garantido. aí. E vai aumentar a consciência fonológica dela, vai, vai aumentar o prazer dela, porque a música é muito prazerosa. Tem muita coisa boa. E se você aproveita, Cris, dá uma olhada nas atividades incríveis que a Paula explica, tia Paula explica, no programa, no perfil dela. No YouTube também, né? Você também tem vídeos muito legais no YouTube. Dá uma olhada lá. Tá. Uhum. Aprende. É muito bom. Olha que legal, Ale. Eu não sabia que podia ensinar inglês. Ah, peraí que eu tô com dificuldade. Eu não sabia que podia ensinar inglês mesmo com pouco conhecimento, até conhecer a tia Paula. Olha que legal. Olha, que legal. Quem Um disse que você beijo. precisa saber inglês, né? Eu já falei, você precisa saber alguns vocabulários. Você sabe contar até 10, sabe 3 cores, sabe 3 frutas. Ok, vamos trabalhar com isso, né? Aí eu explico como. Com o comando, o picar, o jump, né? Pula. One time. Então você já colocou, eu só sabia um, tá? Você usou o jump one time. Então já Aham. usou na vida real, já fez o negócio acontecer, sabe? Isso que é incrível e eu acho que isso que eu tô cada vez mais admirada como as mães elas estão aceitando isso e falando, tá dando certo, nossa, meu filho Yeah. não quer parar, eu brinquei de esconde-esconde das frutas, acabaram as frutas e depois ele começou a querer os animais. Então, Que assim, a massa. criança se empolga, né? Porque é Que bom divertido. isso. É Ah, isso é divertido. maravilhoso. Eu fico tão feliz de ver isso. E que vamos cada vez mais incentivar as pessoas a acreditarem que é possível, né, Paula? É verdade. Então, Anne, olha, eu quero te convidar também para uma live lá no meu perfil, tá? Vamos marcar, por favor. Eu quero que meu público te conheça, né? Saiba do poder da musicalização. Pode ter algum músico frustrado, igual eu era, né? Frustradíssima, mas que sabe que dá para colocar, o seu violão tá lá parado. Então, gente, você lembra que sabe uns acordezinhos? Vamos colocar inglês com música, a sua flauta doce, enfim, vamos colocar as coisas em prática e trazer tudo num combo só, né? Vamos Línguas, sim. música e diversão. É isso aí, vamos marcar então. Vou falar com você quando acabar aqui. Obrigada, Combinado. mas E obrigada pelo convite, viu? obrigada a você, de coração. E espero, gente, que vocês tenham aprendido muito com tanta riqueza de informação, de conteúdo que a tia Paula tem para passar pra gente. Foi um Obrigada, uma prazer. boa noite para todo mundo. Um beijo Boa noite, pessoal. Até e um bom mais. dia para você, Paula. Um bom dia para mim. Um beijo, Anne. Beijo, tchau. Tchau, tchau.